da igreja na terra. Então, Pai, que a tua igreja ela possa estar com os olhos fitos em ti, com o coração preso, Deus, a ti, Senhor. E todos os dias falando, Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata. Aplauda o Senhor, diga criação e glorioso. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 2. Amém? Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20. Muito conhecido esse verso, diz assim, ó: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a quem amou a si mesmo e a si mesmo se entregou por mim. E uma vez que nós estamos ligados em Cristo, uma vez que Cristo está ligado a nós, a minha vida muda, o meu coração muda, as minhas palavras mudam, tudo que há em mim começa a ser transformado, a natureza carnal começa a ser mudada. Aí podemos declarar: agora já não sou mais eu quem vive. Ele está dizendo: eu estou crucificado com Cristo, e o viver que agora vivo já não é mais meu. Então isso muda a minha casa, isso muda as minhas palavras, isso muda o meu casamento, isso muda a história do homem que sou. E quando nós olhamos para os homens, nós vemos que tem uma frase que é interessante. Ela diz que os olhos, elas são uma janela da alma. E hoje eu quero falar sobre o olhar de um crucificado. Eu quero falar de como Cristo olhou para os homens, como Cristo olhou para a igreja. Quando nós olhamos, nós falamos assim: rapaz, é o olhar da mãe para o filho. Está fazendo alguma coisa errada, a mãe, o filho já entende, porque os olhos eles falam muito. Os olhos eles demonstram muita coisa. E no momento em que Cristo estava sendo crucificado, quando nós olhamos a história da crucificação, eu creio que Cristo ele nos ensina algumas coisas. Porque no momento em que Cristo ele estava diante dos homens, diante da terra, eu creio que nós podemos aprender algumas lições com o olhar de Cristo na cruz do Calvário. E em primeiro lugar, eu creio que Jesus, diante da situação em que ele estava sendo crucificado, ele olhou para cima. E olhar para cima, ele quer dizer que durante todo o ministério de Jesus, ele nos ensinou através do exemplo que nos momentos difíceis da nossa vida nós precisamos olhar para cima, nós precisamos erguer os olhos e dar glórias e dar graças a Deus, porque quem não passou momentos difíceis
difícil? Quem não passou momentos de necessidade? E no momento em que Jesus estava diante de uma grande situação de escassez, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 19, Jesus estava diante de uma grande situação de escassez. Jesus estava diante de quase 20 mil pessoas. E de repente alguém chega para Jesus e fala assim: Jesus, existem muitas pessoas aqui, mande com que elas estejam indo embora, porque a hora é avançada, eles têm fome. Tem como dar comida para todo mundo? A pergunta de Jesus para os discípulos é: ei, o que vocês têm para dar para essas pessoas? Existiam ali pessoas que estavam o dia inteiro ouvindo Jesus falar, seguindo Jesus, e agora o momento da fome bateu. Aí Jesus fala: o que vocês têm? Os discípulos devem olhar e falar assim: rapaz, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum pãozinho sequer, eu não tenho um peixe. Mas de repente vem um discípulo e fala assim: ei, peraí, que aqui tem um garotinho que tem 5 pães e 2 peixinhos. Um garotinho que eu simplesmente o chamo de Rian. Eu falo: rapaz, no meio de toda a multidão, talvez todo mundo foi atrás de Jesus e não levou nada para comer, mas eu tenho certeza que o Rian fala assim: rapaz, eu vou levar um biscoito, eu vou levar pães, peixe, eu vou levar algo que eu não posso ficar com fome, que eu não sei se vai ter uma cantina lá. Então, eu vejo que no momento de escassez, Jesus, ele diz exatamente assim, Mateus verso 14, verso 19, capítulo 14, 19, e tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos, abençoou. No momento de escassez, Jesus olhou para o céu e começou: Senhor, eu não vou reclamar porque só tenho 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Muitas das vezes nós somos assim, nós começamos a reclamar porque algumas coisas estão faltando, mas Jesus, ele simplesmente, ele pega aquilo que ele tem e começa a dar graças. Senhor, esse é o emprego que eu tenho. Senhor, essa é a casa que eu tenho. Senhor, essas são os filhos que eu tenho, e eu quero abençoar, eu quero declarar sobre a vida desses itens que eu tenho, a tua bênção, a tua glória, a tua multiplicação, o teu crescimento, aquilo que o Senhor tem para fazer. Senhor, que o Senhor faça sobre a minha casa. Senhor, eu te dou graças. Jesus, olhando para o alto, ele começa a abençoar os 5 pães e 2 peixinhos, e de repente Jesus consegue o grande feito de sustentar, de alimentar quase 20 mil pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, diante de um momento de escassez, no momento de dificuldade, ele começou a dar graças e Deus multiplicou o pão. Na mesma situação, Jesus, diante de um fato, diante de uma situação irreparável, diante de uma situação em que talvez você olharia e falaria assim: rapaz, é impossível. Talvez não, eu tenho certeza que você olharia e falaria assim: é impossível. Jesus diante de Marta e Maria. Elas olham: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, esse mal não teria levado o meu irmão. Eu tenho certeza que o Senhor colocaria a mão, o Senhor daria uma palavra à enfermidade, e essa enfermidade batia em retirada. Mas Jesus olha para aquela mulher: mulher, se tu somente creres, tu verás a glória de Deus. Não te disse eu que sou a ressurreição e a vida? E Jesus, diante daquele fato, diante daquela situação em que ele estava vivendo, no Evangelho de João, capítulo 11, Jesus, a Bíblia vai dizer assim, Jesus manda tirar a pedra, e aí o verso 41 diz: e tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque tu me ouviste.
diante da impossibilidade da vida, quando nós necessitamos de um milagre, levante os seus olhos para os céus, levante a sua cabeça e fala: Senhor, eu estou erguendo os olhos para os montes, e eu pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Somente o Senhor pode resolver a situação. Então eu vou clamar a Ti, então clame a Ele, declare que Ele pode transformar em momentos de impossibilidade. É só Ele quem pode trazer de volta a vida. Aleluia. Muitas das vezes nós nos encontramos diante de que chamamos de sinucas de bico, diante de situações que para nós é impossível, mas se é impossível para os homens, a Bíblia em Lucas capítulo 1, verso 37 vai dizer que não existe nada que seja impossível para o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Mesmo diante do momento da crucificação, naquilo que a Bíblia vai dizer que na hora nona, por volta de meio-dia, Jesus ele sabia qual era o seu fim. Mas em Mateus capítulo 27, verso 26 vai dizer: por volta da hora nona, clamou Jesus em outra voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E mesmo diante daquele momento de crucificação, a maior agonia, por volta das 3 da tarde, na cruz, olha para os céus e clama: Eli, Eli, lama sabachthani. O que Jesus estava dizendo é: no momento de dificuldade, no momento em que te crucificarem, no momento em que falarem de ti, no momento em das situações que forem adversas contra a tua vida, ei, se torne dependente do Deus Todo-Poderoso, se torne declarante de que, Senhor, podem os homens me desamparar, podem as situações me afogarem, podem as barreiras chegar, podem as tempestades vir contra mim, mas o Senhor jamais irá me desamparar. Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus estava dizendo: aqui o Pai simplesmente me abandonou para que vocês nunca fossem abandonados. O próprio Deus, ele teve que deixar o seu filho, o que ele tinha de mais precioso, ser entregue na cruz do Calvário, morrer, porque ele estava dizendo: isso é o amor de Deus sobre a vida dos homens, esse é o amor de Deus sendo derramado sobre a minha e a tua vida, dizendo: ei, você jamais ficará desamparado, porque eu dei o meu próprio filho para morrer naquela cruz, para pagar o preço do pecado, e para que você jamais ficasse desamparado, com a glória do Deus Todo-Poderoso sendo derramado sobre a tua vida. Quem está crucificado com Cristo sabe que a sua provisão ela vem do alto. Quem está crucificado está sempre dependendo, totalmente dependente do céu. É por isso que o salmista dizia: ei, eu elevo os meus olhos para o monte e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Davi ele tinha certeza que o seu socorro vinha exclusivamente do Senhor, o socorro vinha do alto. Quem está crucificado com Cristo sabe que mesmo diante dos desertos, mesmo diante dos gigantes, mesmo diante das situações, ele tem a quem clamar, e Deus certamente abrirá as portas, e Deus certamente fará algo sobrenatural sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, ei, sobre as portas que precisam se abrir e as portas que precisam se fechar. Creia que Deus irá prover, creia que Deus irá fazer a coisa certa no momento certo. Seja dependente de Deus e totalmente dependente dele. O problema é que muitas das vezes nós achamos que estar mais longe de Deus é uma situação ruim. Dizem que certa vez o pessoal estava num navio e de repente uma grande tempestade, uma situação muito ruim acontecendo.
as pessoas desesperadas, as mulheres tentando acalmar as crianças, um monte de gente desesperada, e de repente, uma senhorinha vai até ao capitão do navio. Ei, como está a nossa situação? O que vai acontecer conosco? Aí o capitão responde: nós estamos nas mãos de Deus. Ela, nossa, nós estamos tão mal assim? E é verdade, as pessoas, na hora que o médico fala: rapaz, o teu caso está nas mãos de Deus, não tem mais jeito. Rapaz, e agora? O meu caso está nas mãos de Deus, já não tem mais jeito, não tem solução. A verdade é que nós devemos ter o oposto. Nós precisamos entender, por mais que a palavra do médico tenha sido dura, por mais que as situações estejam me mostrando que o fim está acabando, ei, que está chegando ao fim, eu preciso entender, eu estou nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E se for necessário eu entregar a minha vida e dizer: